E a curandeiro Mateus, deixando a vertente cristã, deixando a vertente dos Jaldins, eu quero saber, na vertente dos curandeiros, não é? O nome de Deus, na prática espiritual dos curandeiros, é utilizado para invocar uma força ou uma essência universal? Por favor, seja mais claro para nós. Eu gosto de ser claro, mas também gosto de fundamentar uma coisa. Tenha bondade, por favor, Mateus. Sim. Se for a ver desde o princípio, quando eu comecei a narrar aqui, estava a dar o perplexo da ideia do nome correto de Deus. E aí é onde a gente apanha a confusão, de onde haver os que não são de Deus, os que são de Deus, depois os que conhecem o nome verdadeiro, os que não conhecem. O mundo está cansado desse tipo de coisas, dessas ideias, não funciona tão bem assim. O nome como tal, eu acho que pode ter uma relevância, mas se nós lembrarmos de que nós viemos de uma criação divina, no nosso DNA já contemos Deus, o nome pode não ser muito relevante, mas os princípios que estão lá aplicados na palavra que diz que nós somos a semelhança de Deus, então já dá o poder de nós sabermos explorar Deus no nosso DNA, sem precisar de apanharmos o nome correto ou que não seja, porque no final do dia teremos que fazer uma vasculha muito grande de matérias que para nós, principalmente como africanos, ficaram muito perplexas de nós percebermos pela forma de como a própria religião entrou. Então, é importante nós entendermos que há muitos que conhecem o verdadeiro nome de Deus dentro das suas crenças, há muitos que conhecem também o que não é Deus verdadeiro nas suas crenças, porque se por exemplo, estamos a falar agora de Yahweh como o nome verdadeiro de Deus. Depois temos o Deus que não é o nome verdadeiro. O nome de Jesus que não é Jesus, depois, é Yahweh. Depois temos a parte do Jala também, que não é o nome verdadeiro. Então, isso tudo, no final do dia, é o que faz com que a religião seja perversa nos tempos atuais. Porque cada um tenta achar o Deus à sua maneira e Deus correto à sua forma. Mas todos nós, no final do dia, precisamos de chegar a Deus. E Deus está onde? Está no nosso DNA. Então, para mim, digo até agora, há muitos que dizem que cometem erros, cometem fanatismo em nome do Senhor Criador, está a perceber? Mas que não combatem aquilo que são as verdadeiras intenções da religião, ou melhor, da própria religião e também da existência do Criador. Então, no meio disso, não são todos os que acham que conhecem o nome de Deus, ou os que acham que não conhecem, que vão ter aquilo que é a graça divina. A graça divina não vem de nenhuma dessas coisas que estamos aqui a falar. A graça divina vem de nós conhecermos a nossa identidade espiritual. E a identidade espiritual nossa está no nosso DNA. Porque se formos a ir dentro daquilo que é dito, porque é dito, nós vamos defender teses que já estão a se defender há tantos anos e que até hoje são um mistério que até agora estamos a falar. Estão em estudo novamente para poder se perceber o que é correto ou não. Mas o homem, ele em si, por mais que ele possa ter uma proximidade com uma certa fé, ter a proximidade com uma certa fé não quer ter a proximidade com o Criador. Por exemplo, se eu estou a dizer que Deus, é um exemplo, e depois dizem que é errado, tenho fé nesse tal Deus, então praticamente não posso estar em conexão com o Criador. Então depois o Yahweh, nesse caso, que é o que é correto, se ele vai então ter afinidade com o Yahweh, então ele que vai estar próximo a Deus. Eu acho que tudo isso são versões feitas através da teologia humana para poder distorcer aquilo que é a união que a criação divina devia fazer o mundo ter. Porque com base no facto de quem conhece a religião correta, Deus correto, estamos divididos até hoje neste mundo. E com base nisso desprezamos até a própria onipotência do mesmo Deus, por acharmos de que nós conhecemos o lado correto das coisas. Então, se Deus diz que nós temos que ter amor e temos que nos conhecer como seres que somos próximos a Ele, temos inteligência suficiente e todo instrumento mais correto para estarmos próximos de Deus pelo nosso próprio DNA, não pelos nomes que estamos aqui a falar. Muito bem, indo diretamente à questão, o nome de Deus na prática do escurandeirismo, na prática espiritual, não é? É utilizado para invocar uma força ou uma essência universal. Tão claro como tal, você praticamente já respondeu a minha questão. Tudo aquilo que é espiritual, quando a gente procura querer se conectar com ela, a gente vai ao Criador. E depois nós aqui
fomos ensinados, pelo menos eu, pelo que eu sei do português, que É nos que nós deixaram. vemos aqui do amado, ou do irmão Eduardo, que Deus, na verdade, é ímpio. Não é o verdadeiro nome de Deus. É essa parte E o que eu... curandeiro está a dizer que vocês usam o nome de Deus para exercer aquelas que são as vossas atividades. Você mesmo, quando a Joelda fala de nome de Deus, Estamos e a fala falar de do nome de curandeiro- Jesus, espera, Estamos a falar do curandeiro Mateus. Sim, eu estou a falar de pessoas aqui, pelo menos aqui em Maputo, que eu Nós conheço, queremos aqui ouvir nos a países. vertente dos curandeiros. Espera. Está a representar a classe dos curandeiros. Não estou a representar a classe dos curandeiros, eu estou a representar a classe de um ser humano que nasceu com dons dados por Deus. Exato. Então, quando a gente fala dessa parte aonde a gente vai pegar nas religiões, que são essas que dizem que os Eldins é que são os melhores, os cristãos é que são os ímpios, e depois são melhores, depois como é que diz, os budistas é que são os que não são. Tudo isso é ideologia que foge da regra da criação, daquilo que é o verdadeiro Deus, aquele que criou-nos com uma imagem que tem que fazer nós chegarmos a ele dentro do nosso próprio DNA. Então, aqui, quando a gente fala disso, eu, por exemplo, aqui em Moçambique, aqui, onde passou um português e deixou uma Bíblia portuguesa, quando eu cresci na católica onde eu estava, diziam que é Deus. E depois na minha Xangana, dizem Chiquembo. Estão a perceber? Lá nos Manhambanes, lá, dizem Inungungulo. Tudo isso são línguas que nós temos dentro daquilo que são as faculdades que nós fomos dados para podermos chegar a Deus. Mas Deus não está nesses nomes. Deus está naquilo que você é, dentro da sua identidade espiritual. Porque se formos a seguir isto é que faz religiões corretas, cria guerras entre religiões, cria aquilo que hoje em dia é o fanatismo em Deus e não na verdade, melhor, que fanatismo no Criador, mas não na verdadeira essência. Então, o homem, enquanto manipula essas coisas, nós temos que parar de olhar para os nomes. Paramos de olhar para aquilo que são as identidades de cada um que acha que é correto, mas olhamos para o que nós estamos a fazer em nome desse Criador. Quais são os ganhos que nós estamos a ter? O que nós estamos a dar ao mundo? Porque isso é que é importante. Porque é onde você vai parar agora a perceber que não há Deus dos curandeiros, ou não há Zeus dos curandeiros, não há Alá dos curandeiros, não há Iau dos curandeiros, não há Iau dos religiosos, xixi, por aí adiante. Porque todos nós somos de uma única criação e somos alimentados por uma única força espiritual, que é a força divina, que é dividida por essas religiões e esses nomes que estamos aqui a discutir agora.